Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Mundo da Anestesia, primeiro podcast de anestesia do Brasil. Estou aqui com dois médicos, pesquisadores da medicina psicodélica, dois ilustríssimos já participantes, né, de outros episódios do Mundo da Anestesia. Inclusive, estamos no terceiro episódio sobre medicina psicodélica. E hoje vamos falar exatamente sobre uma substância que até então, há poucos dias, eu desconhecia totalmente. E descobri que existe um pesquisador brasileiro, médico, que talvez seja o maior expert em ibogaína no mundo. Né? Não estou exagerando, né? Dr. Bruno Rasmussen. E eu estou aqui com, então, né, o Bruno Rasmussen, o doutor, e o professor da Unifesp, Dartil Xavier, que fez parte também aí dos outros episódios sobre medicina psicodélica, que eu sugiro vocês a assistirem ou escutarem. Né? Mas antes de começar a falar e apresentar de fato os dois convidados, gostaria de agradecer a um apoiador nosso já antigo, que está sempre com a gente, que é o Volan. Tá? O Volan é uma empresa de gestão em anestesia que entrega uma plataforma que facilita a vida, né, de grupos de anestesia com relação a escalas, tá? E também a parte financeira. Hoje o médico anestesista bate muita cabeça com relação à gestão, né, de grupos de anestesia, né, de algumas empresas de anestesia, e a Volan vem justamente para facilitar essa vida. Né? Então, para quem não conhece a Volan, né, vou deixar depois na descrição aqui o site direitinho, porque vale muito a pena para você, principalmente, que tem grupo de anestesia, que quer montar um grupo e que tem dificuldade com relação à gestão de escala e faturamento. Tá? Vamos acabar com essas escalinhas de Excel, né, faturamento à mão, né? Vamos usar plataformas mais modernas que facilitam a nossa vida, e a Volan veio para isso. Muito obrigado, Volan, pelo apoio. É sempre um prazer aí trabalhar com vocês, e espero que vocês possam estar com a gente sempre que possível. Tá bom, então vamos lá, pessoal. Vamos apresentar, né, os dois convidados. Dr. Bruno Rasmussen, muito obrigado pela presença. Sei que o senhor é um grande especialista aí, e com grande experiência no uso da ibogaína, né, para transtornos psiquiátricos principalmente, né, e talvez dependência química. O senhor vai poder falar melhor para a gente. Né, e o professor Dartil Xavier também, né, com grande experiência em dependência química lá na Unifesp, trabalha também com transtorno de humor e uso de psicodélicos para a psiquiatria. Inclusive são dois pesquisadores, e eles vão falar de algumas pesquisas importantes que eles fizeram também aqui no Brasil e que divulgaram no mundo. Bruno, muito obrigado de novo pela presença. De fato, uma pergunta que não quer calar é: o que é ibogaína? Da onde veio? Sei que é uma substância africana, tá? Mas eu acho que todos aqui querem saber de fato o que é a ibogaína. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? Obrigado pela chance de participar aqui do podcast. Bom, a ibogaína é uma substância extraída de duas plantas que existem na África, né? Uma é a tabernante iboga, a outra é a voacanga africana. E é uma substância que é usada lá desde os tempos da pré-história, no sentido de que existe uma religião lá na África, né? Que se chama Biwiti. Né? E o pessoal que professa essa religião lá no interior da floresta, né, são habitantes assim, indígenas, né? Eles consideram que a ibogaína transforma jovens em adultos. Então eles têm essa cerimônia aos 17 anos de idade, quando o jovem, menino ou menina, faz 17 anos de idade, tem uma festa que dura 3 dias, e aí tem o consumo de altas doses dessa ibogaína, né, que causa várias reações aí que a gente vai descrever. E a partir daí eles consideram que o jovem virou adulto e passa a exercer as atividades consideradas de adulto. Isso existe, como eu falei, há milênios, né? Mas em 1962, um americano chamado Howard Lotsof era dependente de heroína, ouviu falar da ibogaína, ouviu falar que a ibogaína era o psicoativo mais potente que existe no mundo, e teve acesso de alguma maneira não muito bem explicada como ele teve acesso à ibogaína,
mas ele experimentou para ver o que era essa ibogaína, né? E ficou sob efeito da ibogaína por 24 horas, que normalmente é o tempo que demora mesmo, é um efeito muito prolongado. E quando terminou, ele percebeu que ele não tinha mais vontade de usar heroína, né? Eu o conheci pessoalmente, ele contava isso. Quando ele voltou para casa depois dessa sessão de ibogaína, ele foi subir a escada e subindo a escada ele percebeu que ele não tinha vontade de usar heroína, que ele não estava em abstinência de heroína e era para ele estar, porque fazia mais de 24 horas que ele não usava. E como você sabe, né, a heroína dá uma abstinência, talvez a pior abstinência, né, que existe, né? Os opiáceos de modo geral, né? Muito desconforto, né? Tanto psíquico quanto físico. E ele comentava isso, que ele tinha percebido que ele tinha perdido o medo de viver, né? E que ele usava a droga, a heroína no caso, para tentar abafar um pouco esse medo de viver. Aí ele percebeu rapidamente que a única possibilidade dele estar se sentindo assim seria essa substância que ele tinha experimentado. Ele resolveu dar um pouco para, na época, namorada dele, hoje viúva dele, a Norma Lotzov, e também era usuária de heroína, e aconteceu exatamente a mesma reação. Ela também perdeu todos os sintomas de abstinência e a vontade de usar. Aí ele começou a dar essa substância para vários amigos, todos dependentes de heroína, e a grande maioria desses amigos, todos tiveram a mesma reação. Perderam a vontade de usar droga e perderam a abstinência. Então ele passou, isso foi em 62, né, 1962. Ele passou um bom período após isso, batendo na porta de universidades, tentando convencer as pessoas a pesquisar isso, mas ele era muito mal recebido. Quando ele contava a história que ele era um ex-usuário de heroína, as portas se fecharam pelo preconceito que tem, né? Até que em 1991, quase 30 anos depois, uma médica na Universidade de Miami, a Deborah Mesh, conversou com ele, acreditou nele e resolveu fazer uma pesquisa sobre ibogaína, e foi a primeira pesquisa que mostrou realmente uma eficácia significativa aí da ibogaína na dependência de opiáceos, né? A partir daí, isso se espalhou rapidamente entre as comunidades de usuários de heroína e começaram a pipocar, vamos dizer assim, um monte de clínicas, vamos dizer, underground, principalmente em outros países, mas principalmente no México, né? Pela proximidade com os Estados Unidos, visto que nos Estados Unidos a ibogaína é proibida. A ibogaína é considerada uma droga Schedule I, que eles falam, né? Está no topo da lista das proibições. Você lá portar ibogaína é a mesma coisa que você portar heroína, né? Mas na maioria dos outros países do mundo não, inclusive no Brasil, mas também no México, em vários países da Europa, todos os países da África. É uma substância considerada assim, uma substância natural que não tem nenhum controle, não tem nenhuma regulamentação, né? Mas também não tem nenhum controle e não é proibido. Então ocorreu uma proliferação de clínicas no México, e aí começou a ter o que se chamou um vasto experimento não controlado. Um monte de gente tomando ibogaína. Isso quando, mais ou menos? Isso de 94 em diante, vamos dizer assim, 92, 94 em diante. Uhum. Eu, em 94, tive um contato, assim, vamos dizer, acidental com esse Howard Lotzov. Ele me contou essa história, eu fiquei muito impressionado. Como é que foi esse contato acidental? Eu conheci ele na Universidade de Miami, eu estava de passagem por lá, fazendo uma espécie de um estágio, assim, informal lá, né? Mas com o estudo de ibogaína, não? Não, nada a ver com ibogaína. E eu de formação, eu sou gastroenterologista, sou endoscopista. Legal. Então era mais dessa área. Mas aí conheci ele por ali, me interessei muito pelo assunto, né? Você não sabia de quem se tratava? Não, eu não sabia dele, não sabia que existia essa ibogaína, foi uma coisa realmente acidental. Mas fiquei tão impressionado que eu resolvi correr atrás disso e descobri que aqui no Brasil não era proibida, que você podia importar, que você podia usar, né? E acabei indicando para um paciente que eu conhecia, que era um usuário grave de cocaína, né? E ele teve a gente conseguiu importar, foi tranquilo, não teve problema. Mas através de algum laboratório, assim? Não, importação para uso pessoal, né? Na época nem existia a Anvisa ainda, né? Foi em 94 isso. A Anvisa, se não me engano, foi fundada em 97, mas o Ministério da Saúde já tinha um procedimento que permitia isso, né? E deu muito certo esse rapaz que eu tratei, né? E eu fiquei muito impressionado com a resposta dele. Então comecei a indicar para algumas pessoas, né? E percebia que não todos, lógico, mas muitos pacientes melhoravam muito. Até que depois de ter tratado talvez uns 30, 40 pacientes, procurei o professor Dartil, que foi meu professor lá na Escola Paulista de Medicina, na época de faculdade, né? Olha, que legal. Conversamos sobre isso.
ele foi muito aberto, assim, de falar, não, vamos atrás disso, vamos fazer uma pesquisa. A gente teve muita dificuldade para fazer uma pesquisa sobre isso, por falta de verba e por falta de compreensão das pessoas do que era isso. Como vocês comentaram nos podcasts anteriores, né, há um preconceito, né, há uma certa falta de informação geral sobre isso. A gente chegou ao ponto de ter conseguido que o professor Datil fizesse uma palestra no Rotary, né? Aqui em São Paulo, e conseguimos arrecadar $115 mil ali no Rotary, passando o chapéu, vamos dizer, num evento lá, mas não conseguimos usar esse dinheiro, tivemos que devolver para o Rotary, porque a Escola Paulista, a Unifesp, por serem entidades federais, tal, tinha uma dificuldade aí contábil de receber esse dinheiro, né? Sim. Aconteceram várias reuniões aí para tentar resolver isso, mas não foi resolvido. Mas depois, mais ou menos em 2010, o professor Datil me apresentou o Eduardo Schemberg, né, que é um pesquisador também bastante conhecido de substâncias psicodélicas. Brasileiro. E a Maria Angélica Comes, que é uma psicóloga, né? E foi proposto, então, a gente fazer um estudo observacional, pegar pacientes que eu já vinha tratando há anos e avaliar esses pacientes, tipo, naquele momento como eles estavam, né? Então, eles foram todos entrevistados, né? Os dados foram todos tabulados e se chegou aí depois, é um estudo retrospectivo, não é um estudo observacional, então tem restrições aí nesses resultados, lógico, né? Não é a mesma coisa que um estudo duplo cego, com placebo e tal, mas por questão de custo mesmo foi o que a gente conseguiu fazer. Deu uma eficácia bastante alta, perto dos tratamentos tradicionais, né? Entre 62% a 72%, dependendo de você considerar quais medicações os pacientes estavam tomando, né? Isso teve bastante repercussão, tanto aqui no Brasil quanto no exterior, porque a gente acabou conseguindo publicar esse estudo no Journal of Psychopharmacology, que é uma revista inglesa, né, bastante renomada, né? E a ponto que hoje em dia a gente recebe pacientes do mundo inteiro que vêm aqui para o Brasil para fazer esse tratamento, né? Inclusive americanos? Principalmente americanos, e principalmente americanos dependentes de opioides, né? Que é a grande crise no momento lá, né, de saúde pública, além do Covid, lógico. É a crise dos opioides, né? Tem milhares de mortes por ano. Pelo amor de Deus. E por incrível que pareça, né? Por ironia do destino, é uma droga totalmente proibida lá, né? Exato. A ibogaína. Exato. Exatamente. Talvez se tivesse sido liberada desde a década de 60, 70, talvez a gente não estaria assistindo essa catástrofe, né? Exatamente. Existe uma pressão grande de que isso seja estudado, seja liberado, mas como foi comentado também no podcast anterior, até as pesquisas ficam entravadas quando ocorre, né? Travadas, né? Quando ocorre essa proibição. Então, agora, com esse renascimento da psicodelia, né? Da medicina psicodélica, está se abrindo mais para pesquisa também com ibogaína. Mas tem um detalhe aí importante, que ao contrário dos outros psicodélicos, né? A ayahuasca, a psilocibina e tal, a ibogaína ela pode ter alguns efeitos colaterais clínicos sérios, né? Principalmente relacionados ao coração. Ela causa uma alteração no funcionamento do coração que faz com que o coração inicialmente bata mais devagar que o normal. E se isso não for corrigido, ele... Pode fibrilar, né? Pode fibrilar, exatamente. Fazer aquela arritmia, o torsade de Pontes, né? Que é grave, é potencialmente grave, potencialmente fatal, né? Então, ao contrário dos outros psicodélicos, é importante que o tratamento com ibogaína seja feito num hospital, né? Seja feito num ambiente hospitalar, com monitorização, com acompanhamento 24 horas ali. E tem, inclusive, enunciados do CONED, né, do Conselho Estadual de Política sobre Drogas aqui do estado de São Paulo, que recomenda isso. Esses enunciados recomendam que a ibogaína seja pesquisada e que com verbas públicas e que, além de pesquisada, se for feito tratamentos, que os tratamentos sejam em ambiente hospitalar, com acompanhamento clínico, psiquiátrico, psicológico e tal. A gente vê a ibogaína como um facilitador da psicoterapia, né? Fantástico. A ibogaína causa uma experiência de expansão de consciência, né? Faz com que a pessoa, depois de algumas horas, é tudo muito lento com a ibogaína, né? Então, depois de algumas horas, a pessoa entra num quadro assim de lembrar do passado, principalmente da infância e da adolescência. Os pacientes que têm a reação clássica, que são 80% dos pacientes mais ou menos, eles têm visões de cenas da infância com os olhos fechados. Com os olhos fechados, eles veem uma tela, nessa coisa
dessa cortina preta, né, que se forma na nossa visão. Eles veem telas onde se projetam cenas da infância. Mas cenas que aconteceram mesmo. Que aconteceram verdadeiramente. As cenas são extremamente detalhadas, nítidas, reais, como se fosse uma televisão 4K, né? Nossa. Coloridas e em câmera lenta. Então o paciente vê uma cena que aconteceu com 6 anos de idade, com 8 anos de idade. Aí ele vê uma cena da semana passada, ele vê outra cena dos 9 anos de idade. E ele pode... Se o paciente mantiver a calma aí nesse momento, ele pode inclusive controlar essas imagens, ele pode mentalmente ordenar que essas imagens andem para frente ou andem para trás, como um DVD, né? Uma antiga fita cassete. E o psiquiatra fica do lado ali? Então, normalmente as terapias assistidas, né, por psicodélico, o psiquiatra ou o psicólogo fica ali por perto para dar um apoio Sim. quando necessário. No caso da ibogaína é um pouco mais complicado, porque a ibogaína ela mexe também bastante com o cerebelo. Então ela dá ataxia, dá um pouco de disartria, né, uma dificuldade de coordenação geral. Então o paciente no pico do efeito, o paciente tem muita dificuldade até de conversar. Né? Então esses relatos são depois, essas lembranças. Depois, exato, são depois, ou para aqueles pacientes que momentaneamente falam, não, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, mas às vezes eles até vão contar alguma coisa e falam, nossa, esqueci o que eu ia te falar. A gente sempre recomenda, não, relaxa, fica quietinho aí, quando passar tudo isso a gente conversa. A função do médico ali do lado, no caso minha, né, é mais fazer um reasseguramento, vamos dizer, né? É lembrar o paciente de tempo em tempo que ele tomou ibogaína, que todas essas reações são da ibogaína, porque o paciente entra tanto nessa experiência de lembrar o passado, que ele muitas vezes esquece que ele está sob efeito de ibogaína. Ele esquece que ele está no hospital, ele esquece tudo. E aí de vez em quando a gente precisa lembrar isso, que tá tudo bem, que vai passar, que essa reação é normal. E aí depois é que ele conta essas histórias. E ele consegue escutar o que você está falando. Consegue escutar, ele fica totalmente consciente. Ele não fica agitado, querendo ir embora, sair da... Não é comum, não é comum. Principalmente porque a gente toma bastante cuidado com isso, né? A gente sempre... Tem uma preparação antes? Exato, tem uma preparação com o psicólogo antes, que prepara ele para a experiência, já explica o que vai acontecer. Então a gente não pode obrigar ninguém a fazer terapia, né? E nem é produtivo. Mas o que a gente faz é quando o paciente tem resistência à terapia, a gente também se reserva o direito de não fazer o tratamento. Né? Explica isso para o paciente e tudo bem. Então é aquele paciente que quer fazer. É aquele paciente que quer passar pela experiência. Exato. E é um tratamento que é usado mais para dependência química, né? E mais para casos graves de dependência química, né? Não é um caso tranquilo, um caso muito simples. O senhor já teve caso com crack também, não? Tem. Já a maioria dos pacientes que procuram a gente são usuários de crack. E tem uma eficácia legal. Tem uma eficácia muito alta. A gente já pegou pacientes de crack assim que a família resgatou na rua, né? E aí fez a preparação, fez o tratamento. E aí foram tão bem a ponto assim de reconstruir a vida deles completamente. Que coisa incrível. E de acontecer uma coisa que é super bacana, que me emociona, né? Que às vezes está fazendo qualquer outra atividade, apitar o celular, entrar uma mensagem de WhatsApp. Ô Bruno, hoje está fazendo 12 anos que eu fiz a ibogaína, tô bem até agora, valeu, obrigado, viu? Nossa, isso, rapaz, você como médico, você sabe disso, né? Você saber que um paciente que você cuidou tá bem, né? É o melhor, né, que tem, né? Então é emocionante isso. Pacientes que às vezes eu não lembrava, né? Porque os pacientes que dão certo, né, com a ibogaína, que são, graças a Deus, a maioria, eles somem, eles desaparecem, eles não querem mais saber do médico, do psicólogo, eles vão tocar a vida deles. Aí você ouve falar deles assim, 5 anos depois, 10 anos depois. A gente acaba tendo mais contato com aqueles pacientes que existem, né, que são os pacientes onde a ibogaína não funcionou tão bem, e aí tem vários motivos para isso, desde de uma resistência do próprio paciente em lidar com as situações, né? A gente percebe que tem isso, que você falou até no começo, agora há pouco, paciente querer ir embora e tal. Às vezes tem isso nesse tipo de paciente que vem essas lembranças, ele não quer lidar com as lembranças, aí ele quer ir embora. Ou ele quer ir embora, ou ele quer tomar um remédio para dormir, ou ele pede uma injeção para cortar o efeito. Não quer lembrar passado. Ele não quer. Então é um paciente que a gente considera assim que não se entregou muito na fase inicial de preparação. Entendi. E o psicólogo não conseguiu abordar ele tão profundamente a ponto de conseguir tocar naquele detalhe ali que é o que ele não está querendo mexer. Essas lembranças que vêm podem ser tanto lembranças assim importantíssimas, lembranças que determinaram às vezes o uso da droga ou determinaram a situação de vida onde o paciente se encontra, como pode ser lembranças banais, né? Pode ser uma coisa completamente banal que
aconteceu, a impressão que dá é que a ibogaína meio abre a gavetinha das lembranças ali, todas vêm à tona. Então vem lembranças totalmente banais mesmo, comuns, mas vem, em alguns momentos, vem aquele ponto ali que é importante para o paciente, e ele tem que estar preparado para isso, psicologicamente, para encarar essa situação, relembrar aquilo e passar por aquilo. E facilita demais, né? É o mesmo conceito da terapia sem psicodélicos, né? Tocar nos assuntos, né? Tocar no momento certo na ferida e tentar, vamos dizer assim, um jeito leigo de falar, lavar essa roupa suja aí e tentar resolver, né? Como é que chama aquela regressão? Como é que fala? Tem uma coisa na psicoterapia que você faz com que o paciente relembre o passado também, né, professor? Não sei se... Isso deve ser muito mais difícil do que com uma ajuda de uma substância química, né? Não, só para complementar, quer dizer, a regressão é quando você leva o paciente intencionalmente a um estágio infantil de desenvolvimento dele. Existem até pessoas que defendem a regressão a vidas passadas, mas isso não tem comprovação clínica, não tem nenhuma evidência científica de que isso ocorra. Mas é claro que todo o processo de psicoterapia, não importa a linha de psicoterapia, não importa quem seja o terapeuta, vai mexer com coisas antigas e seus problemas passados, problemas de adolescência, suas dificuldades na infância. Então é normal que qualquer psicoterapia aborde isso, né? E a grande vantagem da terapia psicodélica, no caso a gente está falando de ibogaína, é você... O paciente, na hora que ele toma a ibogaína, ele tem um acesso direto, ele vê a vida dele editada, como se fosse em 4K, que o Bruno falou. Ou seja, as situações traumáticas, elas aparecem, elas afloram. E daí ele tem um material fantástico para fazer o seu processo de terapia. E uma coisa interessante que esse nosso estudo mostrou é que desses pacientes, os que aderiam à psicoterapia depois da ibogaína, a chance de eles se resolverem melhor, de terem vamos dizer assim, um tratamento bem sucedido é muito maior do que quem se recusou a fazer terapia. Olha que interessante. E existe já um conhecimento sobre o mecanismo de ação? Ou é como todas as outras drogas psicodélicas que a gente conhece, que tem efeito serotoninérgico, ou acetamina, NMDA, mas outros efeitos também, às vezes desconhecidos? Como é que está essa relação de cunho científico de pesquisa com relação a mecanismo de ação? Existe isso ainda ou também? Não, existe sim, é lógico que falta muito para entender, né? Falta muito para entender, mas se sabe assim que aparentemente a ibogaína age em duas frentes, né? A primeira frente é essa experiência de expansão de consciência, essa lembrança da infância, do passado, de momentos traumáticos e tal. A gente considera que a ibogaína é um facilitador da psicoterapia, né? Então, como o professor Datil falou, acontecendo isso, o paciente tendo essas lembranças, ele tem um material rico para depois voltar na terapia e passar algumas semanas discutindo isso, talvez meses, às vezes até mais. Mas tem um outro fator aí que é importante também. A ibogaína aumenta a produção de um hormônio no cérebro que é o GDNF. O GDNF é um fator de crescimento neuronal, é o Glial Cell Derivated Neurotrophic Factor. Então, fator neurotrófico, fator de crescimento cerebral derivado de células gliais, né? Então isso faz com que ocorra, vamos dizer assim, formação de novas sinapses, neuroplasticidade. Né? Exato. E provavelmente também restauração de sinapses que existem, mas que não estão funcionando muito bem, né? Então isso aparentemente faz com que o cérebro entre no estado de funcionamento mais perto do ideal, vamos dizer assim, mais perto do saudável, né? E isso causa essa reação nas pessoas, além dela ter essa experiência, né, de lembrança e tal, causa uma reação assim de bem-estar, né, sustentado, né, por anos depois da ibogaína, né? Provavelmente porque reequilibra os neurotransmissores. Então, realmente diminui muito a necessidade da pessoa usar alguma coisa extra, alguma substância extra para se sentir bem. Ela já está se sentindo bem. Então, se realmente é um paciente que quer parar de usar a droga, está motivado, toma essa medicação e passa a se sentir bem, ele para de usar, né? Porque ele está se sentindo bem, né? E era isso que ele queria. Então a gente até diz assim que o que a ibogaína faz é devolver o cérebro a um estado, a uma arquitetura, né? A um estado de equilíbrio idêntico ao que estava na véspera da pessoa usar droga pela primeira vez, né? Alguém que usa droga pela primeira vez
não está usando porque está com fissura ou porque está com abstinência. Está usando por curiosidade, por pressão social, para fugir de alguma situação, né, dramática que esteja passando e tal. E aí optou por isso e às vezes não consegue sair. Não consegue sair, percebe que foi vamos dizer assim, uma má opção para ele, pelo menos, né? Aquilo não está fazendo bem para ele, mas ele está enredado nessa armadilha. Dando ibogaína, volta, né? Refaz as conexões ali, reequilibra os neurotransmissores, o paciente volta a um estado onde ele volta a ter escolha, né? A melhor definição da ibogaína é essa: a ibogaína devolve para o paciente a escolha, ele pode voltar a usar droga se ele quiser. Fantástico. Mas ele não é mais obrigado a usar droga como ele era até o dia antes. Porque até o dia antes é isso. Existe um preconceito enorme nessa situação, mas o paciente que está na dependência química mesmo, que está com inúmeras internações, toda essa situação, ele não está tendo prazer nenhum, né? Ele está numa situação muito difícil, né? Mas que ele não consegue escapar. O mal-estar é tão grande, né? Dependendo da droga, a abstinência dá um mal-estar tão grande, uma situação de desconforto psíquico e físico tão grande, que ele acaba sendo obrigado a usar. Tanto que a gente vê muito isso no paciente. Do paciente contar assim, que acordou de manhã e falou: não, hoje eu não vou usar nada. Hoje eu vou me segurar, a situação tá difícil para mim, tá todo mundo pegando no meu pé, eu vou me segurar. E aí 3 da tarde ele se pega usando e fala: não sei nem direito como é que eu vim parar aqui, né? Por conta do desconforto. Então a ibogaína faz isso, coloca o cérebro num estado de equilíbrio semelhante ao que o paciente estava antes de começar a usar. Aí ele volta a ter a capacidade de decisão de novo. Fantástico. Se ele decidir usar droga de novo, ele vai usar, né? A ibogaína não vai paralisar a mão dele ali na hora que ele for comprar. Mas a gente conta que seja um paciente que esteja vestindo a camisa do tratamento, que esteja realmente motivado para parar, aí ele aproveita essa chance, né? Aproveita essa chance e, tipo assim, sai correndo para se distanciar desse momento sem nem olhar para trás, né? Retomar a vida dele, reconstruir as coisas que precisam ser reconstruídas e tocar. E a gente percebe que quanto mais tempo passa que o paciente tomou ibogaína, mais tempo ele está abstinente, mais difícil ele retomar, porque ele já conseguiu ganhar coisas. E aí ele olha para trás e fala: pô, não vou jogar isso para trás por um momento meio... Sim. Né? Uma coisa meio momentânea. E ele perde também a lembrança daquela sensação, né, da droga, porque aquela sensação de euforia que o opioide possa dar, por exemplo. Porque muita gente que fala, inclusive o professor pode até comentar sobre isso: não existe ex-dependente químico. Uma vez dependente químico, vai ser sempre dependente químico, né? E pelo que o senhor está falando, né, a ibogaína, ela tira essa dependência química, né, que nada mais é do que a fissura, a abstinência. Existe, então, é isso? A ibogaína, ela consegue tirar aquela lembrança que o paciente tem do prazer de ter a droga ou não? Não, olha, eu diria o seguinte, que ele não chega a esquecer o prazer que ele tinha, mas ele consegue avaliar melhor que aquele prazer era prejudicial ou trazia prejuízos. Entendi. E decidir, né? Tomar uma decisão mais baseada no bom senso do que na necessidade ou desespero, né? É a mesma coisa com o alimento, né? Se pegar alguém que está morrendo de fome, a pessoa vai comer o que tiver pela frente, mesmo que seja uma comida que não é saudável, que seja uma fritura, seja uma gordura. Se pegar alguém que está bem alimentado, ele consegue escolher: não, fritura não, vou comer uma salada. Legal. Mais ou menos isso. E por esse rearranjo de arquitetura cerebral, de reconexões, então o paciente, ele volta a ter um reequilíbrio de neurotransmissores, né? Porque eu acho que a crise de abstinência é exatamente isso, que envolve dopamina, envolve, né? E então o paciente não entra em abstinência depois, mesmo ficando 4, 5 dias sem usar heroína ou qualquer outra coisa. Exato, interessantíssimo isso. Né? O mais incrível da ibogaína é isso no paciente dependente de opioides, né? De opiáceos. A abstinência desaparece assim em 1 hora, 1h30, né? Ele interna em plena abstinência, né? Com todas aquelas reações clássicas da abstinência de opioide, né? Aqueles arrepios, diarreia, nariz escorrendo, olho lacrimejando e tal. E aí dali 1 hora, 1h30 ele está confortável, ele está sorridente. Eles demoram para perceber que eles estão sem abstinência, né? A gente tem que comentar: você melhorou, né? É mesmo, né? Mas se você faz algum daqueles questionários que medem abstinência, você percebe que vai caindo a pontuação rapidamente. No caso de dependência de cocaína, crack, né, de estimulantes, é um pouquinho diferente o protocolo. O paciente já chega abstinente pra gente, já chega abstinente por volta de 30 dias. Tá. Isso é importante porque... Álcool também, não? Álcool também, mas aí não precisa ser tantos dias, talvez 15 dias. Por que é isso? No caso dos estimulantes, é porque como a ibogaína é um alargador do intervalo QT,
né? Você sabe que a ibogaína, a abstinência de cocaína também alarga o intervalo QT. Tem vários trabalhos publicados mostrando isso. Então, se você já está com o paciente recentemente abstinente, 3, 4 dias só, e com o intervalo QT alargado, e você dá uma substância que alarga o QT, ele pode fazer arritmia. Então a gente deixa, como na literatura se diz que esse alargamento do QT dura por volta de 15 dias, então a gente dobra esse tempo para 30 dias e pede que o paciente venha com 30 dias. Mas aí eles devem passar por avaliação cardiológica, eletrocardiograma? Passa. A gente faz todos os exames, tanto de sangue e tal. A gente encara a ibogaína como uma pequena cirurgia. Então a gente faz um mini pré-operatório, né? E eu acredito que é exatamente por isso que a gente nunca viu nenhuma complicação. Perfeito. Tem óbitos descritos em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil, tem clínicas que já tiveram óbitos com ibogaína, mas todos na mesma condição. Primeiro são ibogaínas, vamos dizer assim, que a gente não tem certeza se é a ibogaína original, medicinal mesmo, com alta pureza e tal, ou se é algum outro tipo de preparado. E depois em ambiente onde qualquer intercorrência pode ser complicado, né? Uma chácara na beira do rio é meio complicado, né? Então não tem investigação prévia também, se o paciente é cardiopata, né? Se tem alguma tendência a ter... Exatamente. E encarando a ibogaína como um procedimento médico, né? Fazendo no ambiente protegido, né? Com medicação de alta qualidade, ou né? De boa qualidade, é bastante seguro, é bastante tranquilo até, né? Mas tem que respeitar o pré, né? O segredo aí de fazer um tratamento de ibogaína bem feito é a preparação, né? Tanto psicológica quanto médico-clínica, né? Interessante. Exames e tal, né? E onde que o senhor trabalha? Qual cidade? Eu trabalho no interior de São Paulo, em Ourinhos, né? Na Santa Casa de Ourinhos. A gente faz o tratamento de ibogaína na Santa Casa de Ourinhos. Santa Casa de Ourinhos é um excelente hospital, né? Considerado um dos 50 melhores hospitais do Brasil. A gente tem bastante orgulho disso, porque é um hospital filantrópico, é uma Santa Casa, né? Sim. Que depende do SUS, basicamente, mas é bastante bem estruturada, a diretoria é bastante competente. E autorizaram a gente fazer o tratamento lá. Mas o SUS não cobre o tratamento? O SUS não cobre, esse é meu sonho, que um dia o SUS venha cobrir. Fantástico. E acredito que isso vai acontecer um dia. E esse podcast vai ajudar, hein? Opa, com certeza. O laboratório que fabrica ibogaína, ele pretende começar a fabricar aqui no Brasil, até por conta desse ambiente favorável, de ser um dos países que tem mais pesquisa, onde tem o pessoal que leva mais a sério e tal, e tem uma regulamentação que favorece um pouco. A Anvisa também é bastante, vamos dizer assim, companheira nesse sentido, né? A Anvisa é bastante aberta em relação a isso. A Anvisa, se você fizer tudo do jeito que, seguindo todas as regras da Anvisa, a Anvisa aceita, né? Os problemas que acontecem com a Anvisa às vezes é quando você não segue a regra, né? Entendi. Se você seguir a regra, vai bem. Então existe todo um trabalho para tentar registrar a ibogaína na Anvisa e a partir daí, quem sabe, então, ter no SUS, porque no momento, pela atual legislação, você não pode ter tratamentos no SUS de medicamentos não registrados, né? Tá, mas aí nesse caso você pode fazer isso porque... porque não é no âmbito do SUS. Não é no âmbito do SUS. Não é no âmbito do SUS, exato. Tá. Porque você utiliza a Santa Casa, mas na ala particular. Na ala particular, assim. entendi. E quanto custa o tratamento? Olha, o tratamento sai por volta de uns R$10 mil, né? Isso inclui a medicação, que é a parte mais cara, são $1.000 mais ou menos, exatamente por ser importada, por ter toda uma burocracia para importar. Então, se um dia vier fabricar aqui, esse custo vai cair. E o resto é despesa hospitalar, enfermagem 24 horas em cima, exclusiva, e 24 horas em cima do paciente. Um dia de internação, né? Exato, um dia de internação, equipe médica 24 horas em cima ali do paciente também. E uma coisa que me chamou a atenção é que é uma dose única. É uma dose única. Isso é o mais, é o mais interessante, né? É uma coisa espetacular. Toma uma vez só, porque assim, o que acontece? Como refaz as conexões, estão refeitas, né? Se o paciente não voltar a usar, não vai desfazer essa conexão novamente. E tem um efeito mais prolongado também por isso, né? A ibogaína, assim, o metabolismo da ibogaína é hepático, né? No citocromo P450. E a ibogaína é transformada em noribogaína. E a noribogaína tem uma atração por gordura, né? Então ela se deposita na gordura no próprio cérebro, entre os órgãos abdominais, embaixo da pele. E aí fica assim meses ali depositada na gordura e liberando aos pouquinhos durante os dias, né? Então os pacientes até referem isso. Falam que 3 meses depois do tratamento, 4 meses depois do tratamento, aconteceu uma situação que ele normalmente usaria droga, mas ele sentiu
a ibogaína fazendo efeito e optou por não usar droga. Né? Legal. Então ele tem um metabólito ativo, Tem um metabólito ativo. Eliminado pelo rins depois. Exato, e depois lentamente eliminado pelo rim, que é o metabólito é a noribogaína. Legal. Mas aí as concentrações plasmáticas já são menores, que já não dá o risco de intervalo QT prolongado. Exatamente, não dá risco de intervalo QT aumentado e nem a reação mental aí, né, de aceleração do curso do pensamento, das memórias, né, isso aí some, tudo isso. E ela vem por um comprimido, então a biodisponibilidade oral é ótima. Exato, são cápsulas, né? E a absorção é muito rápida, a gente dá para o paciente em jejum, né? E o início de ação é rápido? Quanto tempo? Não, o início de ação é 1 hora, 1h30, por conta dessa necessidade desse... Metabolismo em primeira passagem. Exato, hepática. A primeira passagem hepática. Então absorve rápido, mas até o paciente sentir o efeito demora. O efeito vem em 3 fases da ibogaína. A primeira fase, 1 hora, 1h30 depois, é uma fase que a gente chama de fase de sintomas inespecíficos. O paciente começa a perceber que está acontecendo alguma coisa, mas ele não consegue explicar o que é. Ele chama a gente, o paciente fica num quarto, eu fico com o enfermeiro numa antessala desse quarto. Normalmente eles chamam e falam, tem alguma coisa acontecendo. Parece que as cores do ambiente estão meio diferentes, meu braço está formigando, estou ouvindo um zumbido no ouvido, parece que tem uma moto dando volta no quarto. A gente fala... Joia, está começando. E até porque na véspera a gente comenta com o paciente, a gente explica que pode essas fases, que isso pode acontecer. Legal. Então, para ele se ancorar nisso e ficar seguro, né? Isso dura uns 15, 20 minutos, aí vem a segunda fase, que é a fase mais clássica da ibogaína, que é a fase de inundação de pensamentos. O curso do pensamento acelera, o paciente começa a pensar muito rápido, ele não consegue nem prestar atenção no que ele está pensando de tão rápido que é. Interessante. Mas aos poucos ele começa a perceber que a maioria desses pensamentos rápidos são memórias, são lembranças da infância. E para 80% dos pacientes, nesse momento, começa a aparecer as imagens que eu falei, né, de olho fechado, parecem imagens coloridas, né, muito nítidas, de cenas da infância em primeira pessoa, normalmente. Como se no dia que aquela lembrança realmente ocorreu, ele estivesse usando uma câmera na testa e tivesse filmado de primeira pessoa. Ele não se enxerga. Ele não se enxerga em 99,9% dos casos. Ele vê como se ele fosse o cameraman da vida dele. Ele vê o que ele filmou naquele momento. Que é uma memória remota, professor, né? É um resgate de uma memória que está ali na... Exato. Mas o que é muito interessante na ibogaína é a nitidez. Porque a gente tem uma série de memórias de infância. Sim. Mas as memórias são um pouco, assim, impressionistas. Assim, a gente tem uma sugestão de alguma coisa. Eu me lembro bem de uma cena, mas o resto não. A vivência de quem consome a ibogaína é que ela revê o filme da vida dela. Interessante. E muito nítido a ponto, assim, dele ver cenas e falar, nossa, eu nem lembrava disso. Né? Eu nem lembrava disso. Eu vi um caso há relativamente pouco tempo, de um paciente que quando teve alta, a mãe perguntou, falou, aí do que você lembrou? É a pergunta que sempre a família faz, né? Ele falou, lembrei de um monte de coisa, mas foi engraçado que pensei muito num papagaio, mas nunca tive papagaio. A mãe falou, não, você teve um papagaio que você adorava, mas o papagaio morreu quando você tinha 2 anos. Quer dizer, você vê uma lembrança muito antiga, né? Muito antiga. Então isso é muito comum do paciente lembrar e aí ele perceber que ele está lembrando, né? É muito comum isso, o paciente está vendo essas imagens e não está percebendo que é uma memória. De repente ele vê um detalhe que ele identifica e fala, nossa, isso aqui é uma memória. Peraí, agora que eu estou vendo, é a casa da minha tia. Sabe, umas coisas desse tipo. É difícil até dar exemplo, porque é tudo muito particular, né? Da vida de cada um, né? Cada um tem a vivência. Mas é muito interessante isso, como as memórias são muito detalhadas, muito nítidas, né? E são úteis nesse sentido, de fazer o paciente pensar. Essa segunda fase, que é a fase da aceleração do curso do pensamento, das visões, na literatura, dura umas 8 horas. Mas o que a gente vê no dia a dia é umas 4, 5 horas. Depois vai acalmando. Mas tem pacientes, às vezes, que no dia seguinte ainda estão vendo uma imagem ou outra. Mas a maioria é por menos tempo. Aí o paciente entra na terceira fase, que é a fase de perguntas e respostas, vamos dizer. Ele fica lembrando das coisas que ele lembrou, já passou tudo aquilo, mas ele fica muito impressionado, porque ele vê coisas assim do fundo do baú, fica pensando naquilo. Aí ele tem insights, um atrás do outro. De repente ele começa a perceber, e é muito interessante assim, que não são insights assim, ou pensamentos do tipo, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado, usar droga tá errado, e ser abstinente tá certo. Não é isso. É assim, isso é bom para mim, isso é ruim para mim.
Então a gente vê que os pacientes saem do tratamento, às vezes até mudando a dieta. Além de parar de usar droga, vou comer menos gordura, vou comer menos fritura, tô comendo muita carne, né? Saiu uma moça anos atrás que a gente viu, tinha 2 crianças pequenas, 2 filhos pequenos. Dependente de quê? Ela dependia de crack. Ela usava crack desde assim, dos 11, 12 anos de idade. Eu não sei como é o nome daquela brincadeira com os saquinhos que joga pra cima e mexe. Não tenho certeza se você lembra dessa brincadeira ou não. Uma brincadeira do século passado. Ela brincava isso com pedra de crack, né? Porque ela morava num ambiente muito exposto, né? E além de parar de usar crack, ela saiu falando isso. Meus filhos comem muito mal. Eles comem muito Doritos, muita batata frita de saquinho. A criança tem que comer arroz e feijão, né? Bem interessante essa percepção que ela teve. Isso é muito comum. Ou pacientes, por exemplo, que... Um paciente uma vez comentou com a gente que percebeu que corria muito de moto, que ele estava se arriscando, que ele podia andar de moto, mas pode andar mais devagar, não precisa ir a 200 por hora, né? Então coisas desse tipo bem... Você volta à realidade. Assim. Exato, você tem uma percepção do que é bom para você e do que não é bom para você. Então a gente vê pacientes assim mudando de profissão depois da ibogaína. A gente vê pacientes mudando o relacionamento, né? Trocando de marido ou trocando de namorada tá ou de esposa. Tóxico demais, exato, cai na real, né? Cai na real, exato. E ganha força para resolver, porque como ele tem aquele insight, não, realmente isso é ruim para mim. Então ele ganha força para tomar decisão. Às vezes ele usa droga justamente, às vezes para... Às vezes até para fugir disso, né? Exato. E com relação a essa dependência química, então, existe isso de paciente, uma vez dependente químico, sempre vai ser? Como é que é essa história? Isso é um mito. Mito, é uma né? coisa que até existem casos de pessoas que podem até ficar abstinentes, mas elas que são vulneráveis a se tornar dependentes a qualquer momento quando se tiver contato com a droga. Mas existem outros casos, não. Tem outras pessoas que tratam a dependência, resolvem aquele problema e que aqui eles estão curados. Então esse conceito de doença crônica incurável é questionado. Questionável. E a ibogaína, né? Existe casos de recorrência, de pacientes que voltaram, você teve que reutilizar a ibogaína? Já aconteceu. Não é a rotina, não é o mais comum, mas já aconteceu. A ibogaína não é um remédio milagroso, né? Não é tipo uma panaceia que cura tudo também, e é importante você passar isso para a família, né? Exato, é muito importante, né? Existe essa possibilidade, né? Perto dos tratamentos tradicionais é mais eficaz, aparentemente, né? Mas não resolve tudo de todo mundo, né? Mas muitas vezes o paciente que volta, ele volta comentando assim, que ele tomou ibogaína, ficou bem, recaiu, mas ele entendeu por que ele recaiu, ele entendeu o que ele fez que talvez não fosse o ideal, né? E que ele quer fazer de novo, porque agora ele vai fazer tudo certinho. E aí a gente percebe que evolui bem. O grande risco aí, vamos dizer, é o paciente que toma ibogaína, tem uma boa reação, tem todas essas lembranças tal, acha que está curado e aí começa a se comportar de uma maneira meio... se expõe demais, né? Não vai no psicólogo depois, aí vai em ambientes onde tem uma exposição muito grande, acaba, quando está num ambiente desse, num dia que ele está num mau momento, ele acaba cedendo à tentação de optar de novo por usar. Não, tomei ibogaína, agora estou protegido, vou usar só hoje, e aí eu me controlo. E aí não, aí devagarzinho começa a haver de novo alteração nos neurônios, ali nos neurotransmissores, e ele acaba voltando a usar, e às vezes acaba voltando a pedir para tomar ibogaína para recomeçar, vamos dizer. E a gente falou dos efeitos colaterais, o senhor falou do principal, mais perigoso, mas que é incomum, né? Mas que pode acontecer. Mas e os mais frequentes? Cefaleia, náusea, vômito? Os mais frequentes são sempre por irritação cerebral. Você falou da ataxia. Então, ataxia, tremor, náusea e vômito, sempre relacionados ao movimento. Né? Então, a gente vê o paciente tá deitado lá na cama, ele está tranquilo, ele resolve... cinetose, assim. Tipo exato. Tá. Exatamente. Ele resolve levantar para ir no banheiro e pronto. Levanta, tudo roda, vomita... A mão tá tremendo, volta, deita de novo, passa. Em 30 segundos, 1 minuto, passa. E a alta hospitalar, depois que passou tudo? Normalmente depois de 24 horas, a alta. Aí ele tá bem, não tem mais ataxia. Tá às vezes com um pouquinho de tontura, mas bem leve. E muito cansado, porque
a gente considera assim, que a ibogaína não é exatamente um alucinógeno. Apesar de você tomar a ibogaína e ver coisas, a gente considera mais o conceito do Cláudio Naranjo, psiquiatra aí da década de 60, né, chileno, que dizia que a ibogaína era um oninofrênico, que o paciente entrava no estado de sonhar acordado, né? Então, aparentemente, o que acontece é isso mesmo e o cérebro fica um pouco confuso. Depois de passar o dia sonhando, à noite o paciente não tem sono nenhum. Ele fica acordado, ele vara a noite acordado só pensando e tendo insights, um atrás do outro. Mas ele não chega a alucinar, chega também? Não, você vê que na primeira fase falou que ele vê algumas coisas. Vê imagens e tal, mas exatamente, existe essa discussão, se isso seriam alucinações mesmo, ou se seriam sonhos, né? Porque a ibogaína não é tão... não tem tanta afinidade com o receptor 5-HT2A do que outros psicodélicos. É esse receptor que induziria as alucinações. Ela tem afinidade, mas não tanta, né? E se você fizer, por exemplo, um eletrocefalograma de um paciente que tomou LSD e do paciente que tomou ibogaína, o traçado é diferente, né? Então, ela talvez não seja exatamente um alucinógeno, talvez esteja numa outra categoria aí. O senhor consegue me falar qual alteração é tipo, por exemplo, da acetamina que nós anestesistas utilizamos, né, de rotina, a gente sabe que tem uma explosão gama, né, uma aceleração das ondas gama, né, quer dizer, uma aceleração das ondas cerebrais, né, por aumento de potência em gama, né, ou explosão gama. As alterações eletroencefalográficas, você sabe me dizer assim? Assim, do LSD, o traçado fica um pouco caótico, um pouco desorganizado, né? E da ibogaína fica semelhante ao sono REM. Fica parecido com o sonho mesmo. Com o sono REM, né? Com o sono REM. Exato, não com o sonho genérico, com o sono REM. Sim. Então é daí que vem essa coisa de talvez seja um sonhar acordado, talvez seja um onirofrênico, né? Entendi. E não... Porque no sono REM as ondas estão um pouco mais aceleradas que no sono não REM, que tem ondas mais deltas, mais lentificadas. Sim, né? sim. Interessante. É muito interessante e é muito gratificante trabalhar com a ibogaína. Eles ficam com o eletrocefalograma? Não. É só em termos de pesquisa? Só em termos de pesquisa, exato. Só mais uma pergunta. Eles ficam em jejum durante 24 horas? Não ficam em jejum. Eles chegam em jejum por conta dessa história de dar náusea. Então a gente pede o paciente chegar em jejum para diminuir a náusea e também para ele absorver rápido. Legal. Porque se ele vomitar depois de 50 minutos, tudo bem, já absorveu, né? Mas eles perdem a fome completamente, né? E a gente volta a liberar para beber água depois de 4 horas que tomou ibogaína e volta a liberar para comer depois de 8 horas. Mas eles ficam com soro, não? Não. Sem soro? Não, sem soro. Porque vomita, mas vomita muito pouco. Sim. Não é bem que vomita. Tem náusea, mas aquela náusea seca, vamos dizer, né? Não tem o que sair. Não é igual da ayahuasca, né? Que vomita bastante, né? Vomita bastante, pois é. Então eu nunca vi um paciente desidratar por conta de vomitar algumas vezes por causa da ibogaína. Mas é por isso que a gente está no hospital. Sim. Se precisar, estamos lá, né? Mas nunca foi necessário. Eu já vi mais de 2.000 pacientes de ibogaína. Nossa! E nunca ninguém precisou tomar soro. Desde quando? Desde 1994. 94. Lá na Santa Casa de Ourinhos mesmo. No começo não. No começo num outro hospital, um hospital pequeno, um hospital particular, na cidade ao lado de Ourinhos, que é Santa Cruz do Rio Pardo. Que legal. Comecei lá. Mas depois o hospital fechou. E aí fui convidado a passar para o hospital de Ourinhos. Será que é a maior casuística do mundo, não? Olha, talvez individual sim. Talvez tenha algum lugar no México que tem uma equipe que já fez mais tratamentos. Mas como um médico único, assim, acredito que seja maior do mundo. Que legal, hein? Muito obrigado por estar aqui. Imagina, eu que agradeço. Imagina, a honra é minha. Deixa eu falar mais uma coisa. Recentemente, eu tive a oportunidade de ver uma reportagem no Canadá sobre a crise de opioides que está também arruinando Vancouver, né, assim como os Estados Unidos. Né? Talvez seja o segundo país aí com o maior número de óbitos por dependência, né, por overdose de opioides, na verdade. E lá também está tendo, igual está tendo em alguns estados americanos, aquele controle de danos, né? Né, para tentar conter o óbito, a overdose. E aí lá eles estão criando clínicas para entrega de opioide, né? Na verdade, entrega e uso, sobre orientação, para evitar overdose, evitar uso individual, sem ser em grupos, enfim. Isso chocou muita gente, né? Choca porque você vê imagens das pessoas oferecendo fentanil para a população, né? Que é adicta, né? Viciada.
E isso acho que chega, talvez uma das últimas coisas, né, a se fazer na tentativa de controlar. E são países que proíbem a ibogaína, né? E eu não sei, as pessoas que lidam com né, na verdade, saúde pública e essas coisas, elas falam que isso é normal, né, essa terapia de controle de danos aí, essa estratégia de controle de danos. Mas não seria um caso a tentar forçar uma liberação ou aumentar o número de clínicas, né, nos Estados Unidos de ibogaína, ou no Canadá, porque, na minha opinião, você entregar o opioide, né, para a população leiga, é claro que ela vai evitar de usar doses exacerbadas, vai estar ali usando sob supervisão, mas você mantém o paciente dependente, né? Você salva a vida da pessoa, mas mantém ele dependente. E por quanto tempo, né? Por quanto tempo você vai manter essa população dependente, né? Que acaba talvez causando problemas psicológicos e familiares, sociais graves. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Porque eu ainda tenho uma opinião um pouco ainda diversa, controversa, assim, não sei, eu não consigo ainda formar uma opinião sobre isso. Bom, eu já vi várias experiências no mundo que são as salas de uso seguro, que eles falam. Isso. Né? É uma estratégia de redução de danos muito importante, muito eficaz, mas para isso que você falou, evitar a overdose. Então, se o indivíduo é um dependente, ele não consegue assumir o controle daquele uso e se coloca em risco, a sala de uso seguro vai ser um lugar onde o uso vai ser supervisionado e, portanto, ele não vai morrer. Seria uma coisa, vamos dizer assim, extrema. É para o indivíduo não morrer, para o indivíduo não se complicar fazendo um uso que possa dar algum tipo de lesão nele. E ela é funcional para isso, só que é uma estratégia de redução de danos, não é uma estratégia de tratamento. Né? Se eu quero tratar, eu tenho que usar algum tipo de medicação associada à psicoterapia, que é a melhor coisa para se tratar uma dependência química. No caso da ibogaína, eu acho que tem uma riqueza ainda maior, porque ela não só trata a dependência de opioides e de outras drogas, mas ela também evita a síndrome de abstinência. Então, é como se fosse um tratamento 2 em 1. O indivíduo está tratando a dependência e ele não vai entrar em síndrome de abstinência, que é algo que é muito difícil. Eu morei 2 anos na França, eu trabalhei muito com dependente de heroína. É muito dramático a síndrome de abstinência de heroína. Dura de 3 a 7 dias e é muito difícil, é muito pesado. Então, ter uma medicação como a ibogaína que consegue simplesmente controlar a síndrome de abstinência é fantástico. E talvez você diminua até violência, né, e outros problemas sociais graves, né, porque o paciente em abstinência é capaz de fazer muita coisa pela droga, né, de assaltar, roubar, matar, né, não sei. Sim. Uhum. Né? O arbusto, são 2 arbustos, né? Só tem lá na África, não tem aqui no Brasil ou qualquer outro lugar, não tem como plantar isso aí? Não, então, tem como plantar, porque esses arbustos são ali mais comuns no Gabão e nos Camarões, que são países que estão mais ou menos na mesma latitude ali da Bahia, né? Uhum. E até tem o pessoal lá na África diz que onde cresce cacau, cresce ibogaína, né? Então é o mesmo tipo de solo e tal, então seria possível plantar. O problema é que, principalmente a tabernantiboga, que é a primeira planta de onde se extraiu a ibogaína, que é onde o pessoal lá extrai a ibogaína, ela tem um crescimento muito lento. Então, se você planta hoje, você vai extrair ibogaína dela daqui a 20 anos. Olha! E como a substância está na casca da raiz, então na hora que você vai pegar a planta para tirar a casca da raiz, você mata a planta. Olha! Então, isso fez com que a tabernantiboga entrasse em extinção. Ela está em extinção. É uma planta, ela está protegida pela ONU, né? Ela está sob as regras do tal do protocolo de Nagoya, que é um protocolo para espécies ameaçadas de extinção. O Gabão, inclusive, considera a ibogaína uma planta sagrada. Tem mais de 2 milhões de pessoas no Gabão que já tomaram ibogaína, inclusive o atual presidente do Gabão, ele comenta que ele já tomou ibogaína nessa experiência de entrar na idade adulta. Você disse. Né? E então no Gabão tem assim, no aeroporto tem cachorros treinados para cheirar mala com ibogaína. No caso não é cocaína, por exemplo, que a gente vê nos outros países, né? É a planta da ibogaína, porque eles não querem que exporte. Que exporte, entendi. Mas a voacanga africana não. A voacanga africana ela dá
assim, muito mais fácil. É também a raiz, mas existe uma maneira, pela característica da planta, que você consegue extrair uma parte da raiz, mas não matar a planta, deixar outra parte. E é uma planta que dá o resultado, né, de fornecer ibogaína mais rapidamente, não demora 20 anos, né? E então é uma extração, assim, uma produção mais sustentável. Então hoje não se concebe muito que se use ibogaína extraída da Tabernante Iboga. Hoje em dia a extração tem que ser da boacanga africana para respeitar essa situação aí do fato dela estar em extinção, né? Agora, existem pesquisas, né, que estão mostrando que tem plantas na Amazônia que também são produtoras de ibogaína e que pode ser extraída ibogaína delas. Então é bem possível que num futuro próximo a gente veja a ibogaína sendo produzida no Brasil com plantas brasileiras. Tá. Isso é bacana, basicamente em vários aspectos isso é bacana, mas o principal é que o custo vai diminuir muito, certeza, né? Isso que é o mais importante, na minha opinião, né? E aí vai facilitar o acesso de mais pessoas a esse tratamento que, para algumas pessoas, é de salvar a vida mesmo, né? A gente vê casos de pessoas... Eu já tratei pacientes assim com 50 internações. Né? O paciente vai lá fazer o tratamento com 50 anos e 50 internações. Como ele não começou a usar droga com 1 ano, então é até mais de uma internação por ano, né? E um rapaz que eu vi há 1 ano atrás mais ou menos, que ele tinha ao todo, ele fez a soma, ele tinha ao todo 11 anos de internação. Em 50 e poucos anos de vida. Ou seja, um preso praticamente. Exato, é isso que ele falava. Ele falou, fiquei preso 11 anos. Não contínuo, né? Não 11 anos contínuo, mas como se fosse, né? E aí você... E esses dois melhoraram? Melhoraram. Mentira. E aí você dá ibogaína e a pessoa vai tocar a vida dela. Não é possível. É muito bacana isso, né? E é muito rápido. Isso é outra coisa bacana em todos os psicodélicos, aí não só na ibogaína, né? A psilocibina, a ayahuasca, o efeito é sempre muito rápido. Ao contrário... Acetamina, exato. A acetamina, então, aquilo... A ideação suicida, Ideação suicida, isso que eu ia falar, né? E aí, dali a 40 minutos já tá um pouco melhor, e no dia seguinte já tá muito melhor, né? E a ibogaína, assim, às vezes a gente dá ibogaína pro paciente, sei lá, 8 da manhã, 4 da tarde ele chama e fala, ô Bruno, você pode ligar pra minha mãe? Eu preciso pedir desculpa para ela. Eu tô dando muito trabalho. Eu tô falando aqui, tô arrepiado também. Eu tô dando muito trabalho para ela. Teve um paciente há uns 2 anos, talvez, meio no começo da pandemia, que a gente fez. E ele me chamou no quarto chorando muito, falou, chama meus pais, eu preciso conversar com os meus pais, né? Eu falei, olha, tá complicado aqui no hospital, por causa da pandemia, não tá podendo entrar acompanhante, né, visitante, né? Não, mas eu preciso porque eu sou adotado. E meus pais foram me buscar, né, para me adotar. E aí depois, por causa dessa história de usar droga, eu fui preso. E eles foram me buscar na delegacia. Como é que eu fiz isso com os meus pais? Né? E aí ele chorava, né? Que eu fui lá, conversei com a diretoria e falei, quebra o galho para mim, deixa essa família entrar, por favor, vai ser importante. Aí realmente eles entraram, foi uma cena assim de filme, todos chorando, se abraçando. Foi um resgate assim, né? E o pai olhava para mim com uma cara como quem diz, o que você fez com o meu filho? Para ele finalmente ter entendido, né? E já mais de uma vez já recebi telefonemas de psicólogos que acompanhavam o paciente com ibogaína depois do tratamento e brincando comigo assim, o que você fez? Você trocou um chip da cabeça do paciente? Porque ele tá com outra cabeça. O que eu estava tentando, né, fazer ele perceber esses anos todos, agora ele percebeu sozinho. Né? Então essa é a vantagem da ibogaína, essa expansão de consciência e esses insights onde o paciente percebe onde ele está acertando, porque muitas vezes ele está acertando, né? E onde ele está errando, o que não é bom para ele. E aí ele tem aquele ânimo para tomar algumas atitudes que ele precisaria tomar e, vamos dizer assim, recomeçar ou resgatar aí o que ele perdeu, né? Que fantástico. Você teve alguma resistência, assim? Porque eu estou vendo 2.000 pacientes tratados, grande parte deles com sucesso. Se não fosse a sua insistência, a sua ida aos Estados Unidos, conhecido o doutor que eu esqueci o Howard Lotsof, trazidos para o Brasil, insistido nisso, talvez, com certeza, o senhor teve muitas dificuldades, né? Travamentos, às vezes possibilidades de falar em público e que, não, melhor não, tentativas de tentar te cortar, eu não sei, porque todo mundo que vem com uma ideia diferente, com um propósito maior, mas, sabe, eu vejo que existe uma resistência da sociedade, né, de manter o que já está feito, né, muitas pessoas aversas à mudança.
Como é que foi isso aí, essa sua dificuldade? Eu tenho certeza que houve alguma dificuldade, né, nisso tudo. Teve bastante dificuldade, né? Principalmente entre os colegas, né? Que não entendem muito bem e que tem um olhar preconceituoso contra isso, né? Agora diminuiu um pouco com essa história que também nos Estados Unidos está se fazendo pesquisa com psilocibina, com MDMA. Então a ibogaína até eles nem se preocupam tanto, mas antigamente tinha uma resistência muito grande, né? Aconteceu exatamente isso que você comentou, de pedirem para eu não fazer palestra, né? Ordens superiores, Sim. não deixa esse cara fazer essa palestra. Já aconteceu comigo também, tá? Então por conta de umas técnicas anestésicas que estavam dando muito certo, eu fui convidado para dar aula no Congresso Brasileiro e depois ordens, não deixa ele ir não. Exato. Porque... já passei por isso também. Uma vez até no Ministério da Justiça, há anos atrás, fui lá para fazer uma palestra. E quem estava sendo ali o mestre de cerimônias, vamos dizer, o psiquiatra Leon, não lembro o sobrenome dele, mas ele era do Senad, e ele falou, a gente recebeu aqui e-mails, o ministro recebeu e-mails pedindo para não deixar o Dr. Bruno falar, mas o Dr. Bruno vai falar. Olha, a gente não aceita censura, ele falou. Nossa, foi legal essa parte. E agora, tive um apoio grande, assim, tanto dentro da minha família, meu já falecido pai, cunhado, filhos, esposa. O Dartil, que foi um cara que sempre, desde o primeiro dia, apoiou muito. Acreditou, e como ele tinha sido meu professor, isso me deu bastante força também. Mesmo num tempo, durante alguns anos, que eu estava um pouco mais distante, né? Ele aqui, eu lá no interior, mas era a minha referência aí de professor, de médico, né? Tal. Isso ajuda. E agora está mais fácil. Agora... com essa história geral aí no mundo, né, do renascimento psicodélico, as pessoas estão mais abertas. Então agora eu não me sinto mais tão sozinho, tão estranho. Agora eu encontro mais pessoas que nem a turma que estava aqui. Na década de 90 você deve ter tido bastante dificuldade mesmo. Bastante dificuldade, ninguém entendia, né? E essas coisas, assim, algumas pessoas dando opinião, assim, sem saber o que estão fazendo, né? Sem saber. A principal crítica aí, né? É falar, isso é placebo. Isso é placebo, isso não funciona, né? Pessoas que nunca usaram, nunca leram sobre... Exato. Né? E não conhece o seu trabalho e vai lá e já criticam, né? Exato. Isso para mim é um absurdo, porque... São duas situações que eu vivencio às vezes, né? Um falar que é placebo, e sempre que fala que é placebo eu desafio a pessoa a tomar, então toma, para ver o efeito, farinha, se né? é placebo, Porque é violento, a experiência é violenta, um mergulho lá dentro que realmente às vezes é assustador dependendo do que tem lá dentro da pessoa. A transformação dos africanos lá, né? Exato. Da criança para o adulto. Exato. E outro comentário é assim, mas ibogaína não funciona, porque eu trabalho numa clínica, eu não tinha um paciente lá que tomou ibogaína e estava internado de novo porque recaiu. Lógico, nenhum tratamento é 100%, óbvio, né? E é um tratamento multiprofissional, né? Igual o senhor falou do psicólogo, do psiquiatra, né, envolvido. Exato. Né? Eu até digo o seguinte, que o psicólogo e o psiquiatra são até mais importantes, né? Muita gente pergunta para mim assim, mas você não é psiquiatra, né? Porque oficialmente eu sou gastroenterologista, né? E clínico geral, né? E pesquisador, né? Pesquisador, E aí o pessoal fala, mas você não é psiquiatra, você trata isso? Sim, porque o que eu faço, né, é cuidar do paciente sob o efeito da ibogaína. Eu não faço a preparação antes nem depois. Por isso tem outras pessoas mais competentes do que eu para fazer. Sim. Eu protejo o paciente dos efeitos da ibogaína, da arritmia, de um vômito exagerado, né? Perfeito. Então, a situação ideal para isso é um clínico mesmo. Sim. Uma certa experiência como eu tenho, de pronto-socorro, de UTI, claro, né? Com então, certeza. Tranquilo. A gente toca tranquilo. Inclusive, tem um trabalho interessante da Débora Mesh, aquela médica que eu falei de Miami, que fez a primeira pesquisa, onde ela diz isso. Ela diz que qualquer médico com razoável nível de experiência toca um tratamento de ibogaína. Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Sim. É só proteger o paciente ali, né? Então, eu considero que essa é a minha função. A minha função não é nem tanto um guia, né, durante a experiência. É mais estar aquela figura sentada ali, né, à disposição do paciente, para quando ele olha, ele está meio assustado com o que está acontecendo e olha e me vê sentado ali, ele lembra, não, peraí, o médico está ali, qualquer coisa eu posso chamar. Perfeito. E vários pacientes comentam isso. Falam, eu estava meio apavoradão quando eu olhei e vi você sentado ali de avental. Falei, não, tá tudo bem, estou no hospital, o Bruno está aí. Isso é importante, meu paciente se sentir seguro.
seguro. Sentir né? seguro, exato. Isso que eu falei. Não abandonado, né? Não abandonado, exatamente. Então o dia da ibogaína é um dia que eu fico ali, fico grudado no paciente, não vou nem almoçar, fico o tempo todo, tento ficar o tempo todo sob visão do paciente, né? Só saio às vezes rapidamente para atender um telefonema, alguma coisa, né? Mas fico por ali exatamente para ele ter essa sensação. Tô protegido, tô cuidado, posso me entregar. E aí, se ele se entrega, aí a experiência é bem interessante e a coisa vai. Que bacana. E tem alguma contraindicação para algum dependente químico, assim, além da cardiopatia? Não, tem algumas contraindicações, assim, tanto psiquiátricas quanto clínicas, né? As clínicas são aquelas: insuficiência hepática grave, problemas graves de coração, insuficiência renal, né? Ou qualquer doença mais grave, né? Da mesma maneira que uma cirurgia vai ser contraindicada em alguns pacientes nessa situação, né? Da minha área, você pega, por exemplo, um paciente com pedra na vesícula. Dependendo da situação clínica dele, você vai esfriar aquela colecistite e vai deixar a pedra ali e torcer para ela não sair, não andar, né? Mas não vai operar porque o risco anestésico, né, é maior do que o problema. E do ponto de vista psiquiátrico, basicamente as psicoses, né? Esquizofrenia, porque... assim, não tem estudo suficiente. A gente até acredita que talvez não tenha problema. Talvez até como o Datil comentou no podcast anterior, às vezes o fato do paciente surtar, vamos dizer, talvez fosse até benéfico para ele, né? Antigamente se achava que o surto era uma coisa negativa. Hoje se sabe que muitas vezes não é. Depois que sai daquilo, ele sai melhor. Mas como é ainda uma substância que não é tão... o uso não é tão difundido, tudo, a gente acha que é mais sensato nesse momento não fazer em pacientes com diagnóstico de psicose. E é só para dependência química ou dependência de vício de jogo, né? O professor falou no podcast passado sobre isso. Vício de sexo, jogo. Também funciona. A gente tem muito menos experiência em dependências não químicas do que químicas, mas tem alguns pacientes de jogo, alguns pacientes de compras compulsivas, né? Compras compulsivas. A gente uma vez fez uma paciente há muitos anos atrás que ela foi fazer o tratamento porque ela tinha uma compulsão por comprar sapatos e naquela época já, talvez há mais de 10 anos, ela num fim de semana gastou 40 mil reais em sapatos. Ela falou, não, eu tenho que me tratar. E funcionou maravilhosamente bem. E ela diz isso, ela me ligou até um dia para falar assim, olha, eu entendi por que eu comprava tantos sapatos, então agora só compro os sapatos que eu preciso. Legal. Eu acho, até queria a opinião do professor Datil nisso, acho que esses quadros são mais difíceis de tratar, né? Porque no caso da dependência, por exemplo, do crack, então pronto, nunca mais usa crack e acabou. Mas e na dependência de compra, ou de sexo, né? Ou de comida, né? Ou comer, né? Compulsivo, que a pessoa tem que continuar comendo, né? Acho que isso é mais complicado, né? Eu acho que você tem razão. Quer dizer, quando a gente fala de crack, o que a gente fala, o indivíduo já se tratou, se curou, é o indivíduo que não vai mais usar crack, é abstinência. Mas se a gente fala de dependência de sexo, de compra, você não vai propor que o indivíduo tenha uma abstinência e nunca mais tenha uma vida sexual na vida. Sim. Ou nunca mais compre nada. Então é diferente. O que ele tem que adquirir é o controle daquilo. Para não ser uma coisa, vamos dizer assim, que ele faça por impulsividade. Ele tem que comprar ou se relacionar sexualmente, não porque ele é impulsivo, mas porque ele tem um desejo sexual e aquilo faz parte do repertório de atividades prazerosas da vida dele, né? Então, é um redimensionamento da questão. E por isso que a psicoterapia é fundamental nesse tipo de coisa também. Né? Entendi, para continuar a ter o tratamento, né? Você tinha falado de outras indicações. Não tem estudos ainda decisivos, mas a ibogaína também parece ser muito promissora para depressão. Né? Eu ia perguntar isso. Para depressão e para transtorno obsessivo-compulsivo também. Perfeito. Como outros psicodélicos também. Uma vez eu conversei com um professor de psiquiatria lá da USP Ribeirão, que eu sou anestesista de lá. Eu perguntei para ele qual que é a doença psiquiátrica que, para o senhor, é mais grave, que mais acaba com a pessoa e tal, enfim. Ele falou o TOC, transtorno obsessivo-compulsivo, porque existem alguns transtornos obsessivos compulsivos que a pessoa não vive, né? Volta para casa 40 vezes para lavar a mão, né? Acho que ele me falou de um caso que ele não podia ver uma cruz. Se ele visse uma cruz, ele teria que rezar. Pode poder parar, qualquer coisa que ele estivesse fazendo, ele teria que rezar 40 Pai Nossos e 100 Ave Marias. E a pessoa não consegue trabalhar, não consegue ter vida social, não consegue nada, né? E acaba vivendo ali naquela vida. E imagina, né? Eu acho que a ibogaína ser porque às vezes não tem... Os tratamentos convencionais devem ser bem difíceis também, né, pessoal?
Tem tratamentos convencionais que funcionam, mas o problema é que os tratamentos não funcionam para todo mundo. É verdade, tem então, isso. o funcional o quê? Qual é a taxa de sucesso de tratamento? 30%, 40%? Alguns estudos mais com populações mais específicas, um pouquinho mais que isso. Ou seja, mas a gente pode dizer seguramente que grande parte das pessoas não responde aos tratamentos convencionais, seja por um transtorno obsessivo compulsivo, por uma depressão. Não que eu acho que isso, que os psicodélicos vão ser algo que vai suplantar isso, não. Mas eu acho que eles têm que ser uma outra ferramenta, uma alternativa para aqueles pacientes, como, por exemplo, está sendo feito com depressão resistente, né? No caso da ketamina. Sim. E da suicidalidade também para ketamina, né? Interessantíssimo. Doutor Bruno, foi um podcast maravilhoso. Fiquei emocionado, grande parte do podcast, porque eu imagino o quanto de sofrimento, né, esses pacientes dependentes têm, e a família também. Acho que a família sofre tanto ou mais. Eu conheço pessoas que viciaram no crack, que foram abandonadas pela família, assim, sem chance de retorno social, de convívio, simplesmente pessoas que começam a perambular na rua, viram, né, andarilhos, mendigos, e acabam se perdendo no mundo aí. Outros que passaram por várias clínicas, tratamentos e sem sucesso. Eu fico imaginando quantas famílias o senhor, né, deve ter salvado aí. É fantástico, emocionante demais. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Pela luta, né, que eu tenho certeza que não foi fácil, na verdade, eu acho que por acreditar no seu propósito. Eu acho que você tinha um propósito, né, de levar isso para frente, de revolucionar mesmo, de tratar e trazer uma alternativa para os pacientes. Isso é muito legal. Muitas pessoas desistem pelo caminho. Quantas mentes brilhantes desistiram antes, né? E eu acho que esse pioneirismo também vai ajudar muitos novos pesquisadores e médicos, e de uma forma geral, a acreditar que isso é possível, né? Então, fantástico, é um grande exemplo. Eu não te conhecia, e assim, fico até um pouco envergonhado de não conhecer o seu trabalho antes, né? De não conhecer a ibogaína, apesar de ser uma substância milenar, e desde 92 o senhor trabalhar com isso, eu nunca tinha ouvido falar. Então, realmente fantástico. Muito obrigado pela sua presença. Espero contar com o senhor nas próximas vezes que a gente for falar de medicina psicodélica, né? E obrigado, professor, mais uma vez, pela sua participação, né? Pelos outros episódios, né? Acho que foi uma grande contribuição para todo mundo. E é isso. Obrigado demais, tá? Últimas palavras. Querem falar mais alguma coisa? Não, eu só quero agradecer, né, a oportunidade aqui de falar, né? E estou à disposição. Qualquer coisa que eu puder aí colaborar ou acrescentar, com certeza. Me avisa que eu estou totalmente à disposição. Tem contato? Posso deixar depois algum contato de e-mail, alguma coisa? Depois eu te deixo. Eu vou deixar o e-mail. A Clínica Beneva também, né? Que aí pode ser uma forma das pessoas, né, procurarem, né, esse tipo de tratamento, ajuda, né? Lembrando que sempre com indicação, não é para todo mundo. Exato. Né? Tá, professor. Então, obrigado mais uma vez também por tudo aí, pela sua contribuição. Foi de grande valia. Eu que agradeço. Eu acho que esse trabalho é muito importante, ele precisa ser muito divulgado. E eu acho que é um privilégio poder estar aqui, que é um meio de divulgação ímpar, né? Eu acho muito legal. Eu peço a vocês para compartilhar esse episódio com todas as pessoas que vocês acham que podem, né, usufruir desse conhecimento que a gente teve aqui, essa chuva de conhecimento, tá? Muito obrigado, então. Dá um abraço para quem está assistindo lá no YouTube, Sacada de Anestesia. Valeu, pessoal. Até mais, ouvintes. Até a próxima.